Quem está com frio ainda, diga eu. Gente, você sente frio demais, está tão gostoso, tão maravilhoso. Amanhã prepara, porque vai dar 70. Bem-vindo ao Texas. Aqui você tem que amar e se preparar para não ficar gripado, porque ontem, Jesus, que frio foi aquele. Aí amanhã 70. Nos ajuda, meu Pai. Irmãos, você sabe o que está acontecendo comigo? Eu corro no domingo para tentar falar e cumprimentar todos vocês, as pessoas que nos visitam. Até eu chegar na porta demora mais ou menos 1h30 para eu conseguir chegar daqui até ali na porta. A gente vai cumprimentando todo mundo. Então é o seguinte, eu posso alterar a ordem, dos fatores, vai dar no mesmo produto? Eu posso, a igreja me permite? Posso mesmo? Igreja, eu posso mesmo? Você que falou que eu posso. Pode ficar todo mundo de pé então. Vamos lá, todo mundo de pé, todo mundo de pé. Você falou que eu podia alterar. Ninguém mandou. Podia ter falado, não, hoje não, pastor. Seguinte, eu vou lançar um paradoxo de uma música ali atrás. Você vai ter 5 minutos para rodar a igreja inteira e cumprimentar o máximo de pessoas possível nesse lugar. Deu boa para todo mundo? Vamos lá? 1, 2, 3. Pode sair do seu lugar para cumprimentar todo mundo. Abençoa a vida dele, vai lá.
isso aí, é isso aí, isso aí. Essa é a igreja de Jesus. Paz, família abençoada. Nem fui aí falar com vocês, perdão aí, tá vendo? Essa é a igreja de Jesus. Hoje é Santa Ceia. Você estava esperando, mas ninguém esperava que hoje a gente abriu o tanque para poder fazer batismo, né? Irmão, fica preparado, 2026 vai ser um tempo muito específico para essa casa. Muitas surpresas vão acontecer ao mesmo tempo. É tempo de avançar. Deus declarou essa palavra para nós. É para a minha vida, para a sua vida, dentro dessa casa e dentro da sua casa. Então se prepare, porque a cada fim de semana, Deus tem uma surpresa nova para que nós possamos usufruir delas. Eu quero entrar com você na palavra de Deus nesse momento. Até cansei, eu só consegui pegar desse lado aqui, ó. É muita gente, né? Para a glória de Deus, para a gente poder cumprimentar. Hoje é o último dia da série que era para ter terminado na última semana. Mas no domingo, na última semana, muitos irmãos que sempre estão aqui com a gente no domingo, estavam nas suas casas, porque foi impossível sair por conta do gelo. E muitos irmãos que vêm uma vez por mês estavam no gelo brincando, né? Não ri não, gente. Não ri não. Senão você incentiva. Se ri, incentiva os irmãos de não vir no domingo que vem. Não, mas eu quero ver se ele não vai vir domingo que vem. Eu peguei o telefone no domingo, mandei uma mensagem para uns 3, que eu sabia que não sei se eu vou no domingo. Eu falei, olha, só avisando que não vai ter culto hoje, que você está lá todo domingo. Essa é a casa de Deus, essa é a família de Deus. Pessoas imperfeitas, mas que vivem uma obra perfeita de um Deus perfeito, diariamente. E nós nos amamos assim, dessa forma. E pouco a pouco nós vamos mudando, nós vamos melhorando. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que é dizimista, que oferta. Você proporciona tudo isso que você está vendo. Você é participante. É você quem dá o suporte, você quem faz tudo acontecer dentro dessa casa, mediante acreditar financeiramente e poder investir nela. Então que Deus abençoe e prospere a tua casa em nome de Jesus. Que seja um ano inesquecível para você, que você possa viver em 2026 tudo que você não viveu até hoje, que caia tudo de uma vez só em nome de Jesus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Hoje nós terminamos a série de mensagem Recomeçar. E eu falei que recomeçar significa que eu já comecei algo. Eu comecei algo e ao meio do caminho, de repente eu parei. Eu tive uma pausa. De repente eu tive um pensamento contrário. De repente eu criei uma dúvida. Mas nunca é tarde para recomeçar. Existem pessoas que às vezes nos procuram e a gente compartilha sobre tantas ideias, e algumas delas estão na questão de línguas. Eu falo português do jeito que eu aprendi, porque o português é muito mais complexo do que aquilo que eu sei verdadeiramente, né? Então, se eu for explicar para você aqui o porquê, bom, já complicou, né? Porque quantos porquês tem na língua brasileira? Não é fácil, não é fácil. Se eu for pensar dessa forma, eu não vou aprender o inglês, concorda comigo? Porque o inglês, por ser uma outra língua, se faz muito mais complicado do que o português que eu já sei. E na verdade ele é mais fácil. Se eu for pensar dessa forma, o espanhol é uma língua muito mais difícil do que as outras duas juntas. Mas se eu ficar olhando para desafios ao ponto de levantar barreiras, levantar paredes que vão me parar, eu vou viver parado no ciclo da vida que eu estou vivendo agora. E é isso que eu preciso quebrar. É isso que eu preciso quebrar. Se eu não aprender que bonjour é boa noite em francês, olha o tanto de francesudo, olha, me corrigindo. Tudo fala francês, olha só. Você não sabia que bonjour significa bom dia? Você aprendeu
Se você conseguiu aprender isso, você consegue aprender muito mais. Se você passou por desafios da sua vida para chegar até aqui, para estar morando na cidade de McKinney, nos Estados Unidos, irmão, você pode chegar a muitos lugares altos que Deus quer te levar em 2026. Não deixe nenhum desafio te parar. Se você já começou algo, eu vi uma vez uma pessoa contar para mim assim: olha, difícil foi eu sair do Brasil para vir morar nos Estados Unidos. Agora, sair daqui dessa cidade para morar numa outra é a parte mais fácil da minha vida. Tenha a sua vida em 2026 dessa forma. O mais difícil era começar. Você já começou. Deus está te impulsionando agora a recomeçar com Ele. Nunca é tarde para recomeçar. Mas na maioria das vezes é preciso eu e você nos colocarmos numa posição de extremo incômodo, como eu cito para você todas as vezes, que nos coloca na verdade numa posição mais fácil de querer desistir. Porque o incômodo, ele incomoda, né? Ele tira a gente de uma zona que, nossa, está tão boa, para que eu vou... Para que eu vou perder um peso agora, aproveitar que é 2026, para eu poder me sentir melhor? Não é uma questão de somente dieta, é para eu me sentir melhor. Para que eu vou fazer isso se... aquele sorvete de doce de leite da Häagen-Dazs. Amém, vamos voltar para a mensagem, porque não dá nem para pensar nisso. É muito mais fácil a gente viver nessa zona de conforto do que deixar de tomar o sorvete que nós mais amamos para poder perder um pouco de peso e nos sentirmos melhores. Porque o prazer do sorvete é instantâneo. O prazer de ver que perdeu peso, gente, demora tanto que tem uma hora que chega naquele 191. Meu Deus do céu, quando vai para os 190? Faz 2 semanas que eu estou no 191. É difícil, porque todo desafio e toda área de incômodo, ela não é instantânea, não é um drive-thru. Ela precisa e exige uma preparação muito maior de cada um de nós. Eu gostaria de ler a palavra de Deus com você, em Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, verso do 31 ao 35. Mateus 26, do 31 ao 35. Mateus 26, do 31 ao 35. Se de repente você não trouxe a palavra, então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Que lindo, platônico. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. A história aqui, nesse capítulo, conta um pouco sobre os discípulos de Jesus e fala exatamente sobre Pedro. No momento em que ele nega ter tido qualquer tipo de contato ou relacionamento, ou que de repente conhecia a Jesus. Existem momentos que chegam na nossa vida que nós jamais imaginamos que eles podem chegar na nossa vida, que possam chegar até nós, até a nossa tenda, até a nossa casa. Esses momentos só chegam para outras pessoas, para mim não vai chegar jamais. E essa história, ela começa em um princípio muito interessante que nós precisamos guardar e levar para o nosso 2026. É sobre pressão que você revela verdadeiramente quem você é. Quando você está debaixo de pressão, irmão, vai sair tanta coisa, e às vezes vão sair aquelas palavras feias, né? Da época que você ainda era uma velha criatura. Misericórdia, pastor. Às vezes até sai aquela palavra lá. Porque debaixo de pressão, nós revelamos verdadeiramente
quem nós somos. Pergunta para você essa noite é: quem você é diante das pressões da vida? Como é que você reage quando você está pressionado? É uma pergunta muito básica, mas se você parar para analisar, alguns vão me responder: pastor, olha, eu tenho um estupim muito curto, e na minha personalidade, qualquer coisa que acontece, me pressiona, eu explodo, eu estouro de uma forma muito rápida. Então escute isso aqui, porque nós precisamos mudar para 2026, porque 2026 é o tempo de avançar, e você não pode avançar com ignorância, com estupidez, com falta de paciência, sem temperança, sem domínio próprio. Não tem como avançar. Existem muitas coisas que precisam ser consertadas no hoje, para que você viva o amanhã que Deus tem preparado para você. Os maiores erros da nossa vida são cometidos em momentos que nós precisamos, na verdade, estar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Mas aquele intuito de querer falar, não, eu preciso me expressar, eu preciso me explicar, eu preciso me justificar, eu preciso dizer alguma... Irmão, debaixo de pressão, muitas vezes é momento de você se calar e ouvir a voz do Todo-Poderoso. Então leva uma pequena, porém grande lição para o seu 2026. Fale com Deus em oração, e quando terminar, pare um pouco para ouvir Ele falar. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, eu estou sonhando. Obrigado, amém. E o que ele tinha para falar? Porque de repente, depois dessa oração, Deus vai te dar um mapa para o teu quero. Deus vai te dar um mapa para o teu sonho, mas foi você quem saiu da presença dele e perdeu de receber o download do mapa. Porque a gente só quer falar, a gente só quer se expressar, a gente quer resolver as coisas, e não deixa muitas vezes Deus resolver, como ele resolveu em 2 Crônicas para o rei Josafá. Josafá, fica aqui, ora, me adora. Quando você chegar lá, vai estar todo mundo que está querendo te matar, vai estar morto. Você só vai recolher a riqueza deles. A gente não está querendo, na nossa geração, esperar Deus fazer para chegar e recolher as bênçãos. Aí reclama: o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com a minha família? Por que eles estão desse jeito? É porque está faltando aquele tempo de parar para ouvir Deus falar. Pastor, esse negócio de ouvir Deus falar é muito complicado, não dá para a minha vida. É uma coisa muito... Será? Todos prestaram atenção no que o pastor Edric estava falando no momento da oferta? E ele citou para vocês, eu estava com ele no carro, ele me perguntou isso. Eu estou aqui há 20 anos nesse lugar, e eu expliquei exatamente isso para ele. Falei: pastor, esses passarinhos pretos, tudinho que está aí, ó. Quando o senhor vê esse passarinho preto, das duas uma, ou está vindo muito calor, ou está vindo muito frio. Como assim? Quando está vindo muito frio, eles estão descendo do norte e indo para o sul. Quando chega em março para abril, que eles aparecem de novo, eles estão saindo do sul, do calor, e eles estão subindo de novo para o norte do país. E é muito. E eu parei para olhar assim, aqueles passarinhos, assim como ele, não estão preocupados com nada. Estão nem aí para o dia de amanhã esses passarinhos. Estão aqui, vão voar para o próximo fio, voar para a próxima árvore. Gente, e amanhã? Vocês vão fazer o que para amanhã? O que vocês vão comer amanhã? E o passarinho está lá, totalmente despreocupado. Deus usa a sua palavra para ilustrar isso e nos ensinar: ei, despreocupa, porque o teu amanhã está na minha mão. O teu comer está na minha mão, o teu vestir está na minha mão, a salvação da tua casa está na minha mão, tua prosperidade está na minha mão, tudo que eu tenho preparado para você viver está na minha mão. Não se preocupa. Eu estou ansioso, entrega aqui na minha mão. É que eu estou carregando um peso, vamos trocar pelo meu, porque o meu é leve. É esse o Deus que nós servimos, o Deus do recomeçar.
E eu queria trazer para você, dentro dessa história que eu acabei de ler sobre a vida de Pedro, 2 erros fatais que aconteceram. Eu citei ele para algumas pessoas, citei ele na live, eu falei, não, eu quero trazer isso para a igreja hoje, porque me impactou demais, tem impactado, e tem me feito refletir na vida que eu estou vivendo com Deus. 2 erros. Primeiro, eu queria falar com você sobre o erro de Judas, mas também, segundo, o erro de Pedro. Se você for mergulhar em Mateus 26, do 14 ao 15, ou 27 também fala sobre isso, você vai encontrar um Judas que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Gente, 30 moedas que não ficaram nem na posse dele. Ele acabou voltando depois para devolver essas moedas. Não valeu a pena trair o Salvador. Aí tem o erro de Pedro: negar a Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes, 3 ocasiões. Estou reconhecendo, sei quem você... Não, sou isso aí não. Você não andava com ele? Não andava com ele não. Você fala como aqueles lá da Galileia. Não sou eu não, rapaz, vocês estão tudo maluco. 3 vezes ele nega a Jesus. Eu vou errar em 2026. Você vai errar também em 2026. E nós, todo ser humano, ele sempre tenta justificar diante do outro, apontando o erro da outra pessoa e dizendo que é maior do que o dele. Escuta uma coisa: pecado não tem tamanho. Pecado é pecado. Pecado significa: eu errei contra o Salvador da minha alma. Não existe um tamanho específico. Quando nós erramos contra Deus, nós erramos e ponto final. De repente você que não conhece muito bem a história, não percebeu 2 pontos cruciais que eu acabei de citar para você aqui. Porque quando eu me aprofundo, eu entendo que houve uma diferença muito grande entre o erro que Judas cometeu e o erro que Pedro cometeu. Ué, o senhor falou que não tem tamanho, não tem diferença nos erros? Só tem uma questão. Judas, a Bíblia diz em Mateus 26, do 14 e 15, que Judas ele foi atrás do sacerdote e ofereceu praticamente a cabeça de Jesus. Ou seja, Judas foi atrás do erro. Quantas vezes eu e você vamos atrás do erro? Em 2025 eu fui atrás de muitos erros. Sabe aquele erro que você muitas vezes olha para ele e você fala assim: não, isso aqui vai dar certo. Você coloca até o nome de Jesus no meio. Não, eu vou fazer isso aqui e vai ser uma bênção e Jesus vai abençoar. Você já sabe que está errado. Não, mas é só uma falcatrua aqui no meu negócio, no meu business, e vai ser uma bênção, Deus vai me abençoar. Irmão, Deus vai te abençoar, te ajudar a fazer falcatrua no business. Para um pouquinho para pensar. Um Deus correto como Ele vai te ajudar a errar no seu business. Existem erros que nós, assim como Judas, vamos atrás o tempo todo para realizar em nome de Jesus. Em 2026, não vá atrás de erros. Pare de ir atrás de erros, de buscar coisas que não. Segundo, Pedro não foi atrás do erro. Ele foi abordado por pessoas que questionaram a ele se ele conhecia Jesus, se tinha um relacionamento com Jesus. Escuta uma coisa: para de ficar procurando maneiras de errar contra Jesus. Faça o contrário, se afaste delas em nome de Jesus. Judas foi atrás de uma maneira para atrair o seu mestre. Judas foi atrás de uma maneira para atrair o seu amigo. Judas tentou de todas as formas burlar o sistema. Gente, aquele que está comendo no prato comigo, é esse aqui que vai me trair.
O cara comia no prato que Jesus comia. Ele não teve nem a capacidade de esperar o pecado chegar até ele, a oportunidade de chegar até ele. Ele foi atrás da oportunidade de trair a pessoa que comia no mesmo prato que ele. Teu 2006 precisa ser diferente. Ele precisa ser um 2026 de recomeço. Mas você precisa começar a analisar alguns fatos, algumas coisas que você tem cometido, alguns erros, lugares que você tem passado. Irmão, eu posso pregar só um minuto para você? É o seguinte: você bebia lá no passado? Bebia. Tá. Não, pastor, mas agora eu estou sarado, estou bom, estou tranquilão, nem esquenta a cabeça. Irmão, faz um favor para mim. Continua fugindo. Não, pastor, isso já faz 20 anos. Isso aqui eu vejo hoje, ó, não estou nem aí. Irmão, faz um favor para mim. Foge. Foge. Judas correu para o pecado. Posso falar um negócio a você? Corra do pecado. Deixa eu ler para você aqui, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele... 3 partes lindas, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Lugares que você já passou, caminhos que você já passou e cometeu erros, não volte mais para ele. Não tente provar para o caminho que você é forte e pode ir contra ele. Prove para Deus que você é obediente e foge dele. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E em nome de Jesus, pare de justificar os seus erros. Pare de tentar justificar os seus pecados. Pare de usar pessoas em nome de Jesus. Pare de usar coisas para justificar os teus erros. Pare de usar situações para justificar os teus erros. Se você errou, pronto, ponto final. Reconheça o seu erro. Nós estamos presos com as nossas vidas em estações, estamos presos em ciclos das nossas vidas, porque estamos muito mais preocupados em justificar, estamos mais preocupados em esconder, estamos mais preocupados em tentar apagar os nossos erros e não nos propomos a expor os erros que cometemos. Sabe qual foi o problema? Judas estava debaixo de uma vergonha tremenda. Eu vou ter que correr para tentar esconder o erro que eu cometi. Você se propõe a pecar, mas na hora que você precisa expor, você esconde o erro. 2 discípulos cometeram um erro contra Jesus Cristo. Eles pecaram contra o Mestre. Os 2 erraram, a vergonha estava sobre os 2. Aqui nós identificamos algumas coisas muito básicas para a nossa vida que podem mudar todo ano. Judas pecou, e a vergonha para ele foi algo tão marcante, que ele decidiu se afastar de Deus a tal ponto, que saiu da presença de Deus, saiu da presença de Jesus. E quando ele sai, ele é obrigado a ouvir uma voz de acusação, que no final fala para ele: se suicida, tira a tua própria vida. Escute algo, só uma maneira do acusador chegar até nós, e é quando nós nos afastamos da presença do Todo-Poderoso, quando nós nos afastamos do amor de Jesus, é onde ele pode chegar para abrir a boca, lançar acusação, de maneira tal que alguns de nós pode chegar a pontos extremos da vida. Judas, ele tenta de todas as maneiras se afastar, porque o amor de Jesus era tão grande que causava constrangimento. E se ele chegasse perto de Jesus de novo,
onde é que ele ia enfiar a cara. Uma vergonha tamanha. Puxa, eu errei contra o Senhor. Eu errei contra aquilo que havia de mais puro na terra. Eu errei contra aquele que vai passar por um sofrimento enorme, mesmo que eu tenha causado através dessa traição, somente para que eu pudesse ser salvo. Ele não aguenta. Ele sai correndo. Infelizmente, ele tira a própria vida. Do outro lado eu tenho Pedro, que toma uma decisão louvável de voltar. Pedro, ele vê a oportunidade de encontrar Jesus mais uma vez. Ei, quando Judas erra, Jesus não está lá. Ei, quando Pedro erra, Jesus não está lá. Judas toma a posição de vou correr porque traí. Pedro fala, se eu tiver a oportunidade de vê-lo mais uma vez, eu vou aproveitar para me achegar até ele. À beira do mar, estão vários homens pescando, ou tentando pescar. Passaram a noite inteira, tentando, não conseguiram. Chega o mestre e dá uma notícia para eles, ei, é que vocês estão com foco no lugar errado. Enquanto o foco de vocês estiver no local errado, vocês não vão ter um momento de sucesso nessa pescaria. Enquanto o seu foco estiver em local errado, você não terá sucesso para 2026. Tem um segundo ponto interessante quando Jesus fala sobre isso, que é o seguinte: o foco de vocês está errado. Ok, entendi. Jogue a rede do lado direito. Olha, a gente já jogou a rede aqui a noite todinha. A gente não vai jogar de novo do lado direito. A dúvida de que se a palavra realmente é verdadeira sobre a vida deles. Eles jogam. Sabe o que a Bíblia diz? Quando eles mudam o foco de local para o lado direito, eles não conseguiram trazer a rede para cima do barco porque eram 153 peixes enormes. Gente, para bem para pensar no negócio. Caiu algo no meu olho, eu estou tentando tirar. Pronto. A noite inteira, tentando pegar uma piaba, que fosse uma piabinha. Chega um homem que a Bíblia diz que eles não estavam reconhecendo a Jesus, não estavam reconhecendo. Esse homem simplesmente fala, ei, o trabalho todinho da noite de vocês foi em vão. Vocês estavam olhando para o lugar errado. A gente jogou. Faz o seguinte, joga uma vez do lado direito. Não tem condição, meu brother, da gente estar aqui, ó, e você mandar a gente jogar do outro lado e aparecer algum peixe. Não dá. Na lógica para um pescador, ele passa por debaixo do barco e pronto, entra na rede. Certo ou não? Jesus não queria falar para eles sobre a questão de local. Jesus estava querendo mudar o foco deles do local errado, do ambiente errado, para o local correto e para o ambiente correto. Ei, teu 2026 ele vai mudar, ele vai ser de bênção, vai ser um tempo de avançar em nome de Jesus. Mas você precisa mudar o foco da tua visão. Tira a tua visão do lugar de derrota, coloca ela do lado direito, que é local de vitória. Tira a tua visão do lugar de escassez e coloca do lado direito, que é local de prosperidade. Tem um pequeno detalhe, eu sempre falo sobre posicionamento nessa casa, porque Jesus poderia muito bem ter pego a rede e jogado Ele mesmo. Vocês é que estão querendo, vocês é que precisam mudar o foco. Vocês é que precisam jogar a rede do lado direito. Quem quer jogar a rede do lado direito, dá um glória a Deus para mim essa noite. Irmão, pode doer o que for, pode demorar o que for,
eu quero jogar do lado direito. Eu preciso mudar o meu foco essa noite. 153 peixes. E eu quero ler para caminhar para o final com você. João 21:7 diz assim: o discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Não é uma pergunta. João olha, opa, meu amigo, eu conheço, cara. É meu amigo, ele me ama e eu o amo. É ele, é o Salvador. João já tinha consciência, convicção de que era o Cristo. A Bíblia está dizendo ali que Simão Pedro, quando ouviu dizer que existia a possibilidade, a oportunidade de ser o Cristo, ele pega rapidamente, coloca a sua capa e ele sai varado. Não, é ele, eu não vou perder a oportunidade de estar perto dele mais uma vez e consertar o erro que eu cometi. Mas depois de você ter negado, ele falou que você ia negar. Você falou que não ia. Ele falou para você de novo: não, ainda hoje, essa noite, você vai me negar 3 vezes. Tu vai ter coragem de ir na frente do homem para falar com ele: oi, bom dia, sei lá, o que você vai falar para ele? Eu não sei o que eu vou falar, mas eu estou vendo a oportunidade de me consertar. Eu estou vendo a oportunidade de fazer um 2026 diferente, fazer sabe o quê? Recomeçar com ele. Pedro vê a oportunidade. É o Senhor Jesus. Eu já errei uma vez, eu não vou errar a segunda. Só que Pedro se colocou num lugar, e é isso que eu quero que você preste atenção agora, que muitas vezes eu e você não queremos nos colocar. Vou repetir. Pedro se colocou num lugar onde muitas vezes eu e você não queremos nos colocar. Ele viu a oportunidade e ele se colocou num lugar, esse quadrado aqui, ó, chamado arrependimento. Local de arrependimento não é para todos. Porém, o céu é para os arrependidos de todo o coração. Ou você se arrepende na terra, ou não usufrui do que está pronto para você no céu. Pedro passa por cima de tudo, de todo, da vergonha, e ele vai exatamente para um local chamado arrependimento. Sabe por quê? Tudo se revela no ambiente do arrependimento. Pedro deve ter pensado: eu vou lá e eu vou me arrepender. Enquanto Judas se afastou do amor, se afastou da presença, se afastou do Salvador, se afastou do perdoador, Pedro toma a atitude de se impulsionar e retornar para aquele que poderia perdoá-lo. Deixa eu continuar lendo João 21, 12 ao 15. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que todos estes?
Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse para ele: então cuida dos meus cordeiros. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Não está nos versículos que eu estou lendo para você agora, mas eu preciso parar para imaginar por um minuto. Ei, Pedro, deixa eu falar um negócio para você aqui. Judas, ele saiu da minha presença. Ele saiu daquilo que poderia ser perdoado, renovado, recomeçado na vida dele. E sabe o que aconteceu, Pedro? O diabo ouviu quando eu liberei uma palavra sobre a tua vida em Mateus 16:18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Escute uma coisa: Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, e o que mais o inimigo quer é tentar te fazer parar, desistir, é tentar impedir você de chegar no lugar aonde Deus já tem preparado para você viver em 2026. Existe uma palavra liberada sobre a tua e sobre a minha vida. Uma palavra que mudou a intenção do inferno. Uma palavra em Mateus 16:18, onde Deus fala: tu és Pedro, tu és rocha, e sobre você eu edificarei a minha igreja, que um dia vai ter um nome de Father's House. Pedro, se você parar agora, muita coisa não existirá no futuro, em nome de Jesus. 2026 é tempo de avançar. Não pense somente em você, porque tem muitas coisas para os teus filhos viverem, para os teus netos viverem, que depende da tua posição hoje. Existe uma palavra que foi liberada sobre você. E só você pode permitir que o diabo entre na tua mente para tentar cancelar ou atrasar essa palavra. Ei, não é momento de voltar, é momento de ficar. Não é momento de sentar, é momento de levantar. Não é momento de caminhar, é momento de correr. Não é momento de calar, é momento de profetizar. 2026, Deus lança uma palavra sobre mim e sobre você. É tempo de avançar. O que você está parado? O que você está fazendo? Parando para pensar. Pastor, quer nascer uma oportunidade aí? Entra nela. Ora. Se Deus te der paz no coração, entra nela agora. Ah, mas é porque, irmão, se tu ficar no mas é porque, tu vai chegar no dia 31 de dezembro de 2026 no mas é porque, pastor. Ou você está pronto para avançar em 2026, ou você não está pronto. Jesus libera uma palavra, o próprio Cristo, ele libera uma palavra sobre a vida de Pedro. Pedro, tem 12 aqui comigo. Eu poderia escolher qualquer um deles, mas eu vou escolher você. Que engraçado, né? Aquele que Jesus escolhe, profetiza e lança uma palavra, libera uma palavra sobre a vida dele, é exatamente esse que o diabo vem atrás e fala: nega ele, diz que tu não conhece, diz que tu nunca passou perto dele, diz que não é teu amigo, diz que você não sentou à mesa, diz que você não fala como ele. Ei! Existe uma palavra que foi liberada sobre a tua vida, o diabo também ouviu, agora é só você que tem realmente o poder de se levantar, se posicionar e dizer: não, aqui não, Satanás, não mais, chega, a palavra liberada vai se cumprir na minha vida. O povo de Deus precisa entender, aprender, se conscientizar que nós vivemos, dormimos, acordamos, caminhamos, corremos de fé em fé, de glória em glória. As coisas que você não está vendo acontecer hoje, pastor, está tudo errado, está tudo certo. O tempo já foi determinado, está tudo certo. Pastor, é porque não desceu, como disse ele. Ei, está tudo certo. O tempo está chegando, vai se cumprir, a palavra foi liberada.
Meu Deus, eu estava no Brasil tão quieto, está parecendo o povo no Egito. Mas que eu vivia lá comendo cebola, era tão bom. Por que vocês tiraram a gente de lá? E porque o Brasil. Irmão, Brasil é minha nação, eu nasci lá, amo o meu país, só que Deus me plantou aqui agora, foi para florescer aqui. Ei, igreja tem um alvo de 500 almas esse ano. 496. Pastor, você é maluco mesmo, né? E já está no final de janeiro. Só foi 4? É que a tua visão está totalmente incorreta. O teu foco está do lado de cá do barco. O meu está do lado direito. O que você está contando só 4, eu estou contando menos 4. Aonde você vê, foi só um pouquinho, eu olho assim e falo, já alterou o número, já começou a baixar aqui, ó. Já está downhill, já está baixando. Você acha que eu sou maluco? Encontrei mais maluco do que eu. Falou, pastor, não é 500 não, é 1000. Eu falei, pronto, agora vai ser outro, pior do que eu. Ei, escuta isso aqui. Se Deus decide salvar massivamente, pode ter 100 entrando por essa porta agora, correndo para o altar, querendo entregar a vida para Jesus. Ele é Deus. A vontade dele independe da minha e da sua. Ele faz acontecer da maneira com que ele tem planejado. Você sabe o que ele mais ama? Filhos que são gerados para ele. Essa igreja está se transformando numa igreja evangelista. Evangelista. Se você não tem prazer, amor em compartilhar tudo que você está vivendo, como Deus transformou a sua vida, tem alguma coisa errada na sua vida, corre para consertar. Porque se você está vivendo algo muito bom, irmão, em nome de Jesus, compartilha com alguém. Compartilha com alguém. Pedro, versículo 16. Segunda vez. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Gente, era a segunda vez. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17, irmão. Eu vou caminhando para o fim. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Jesus, Senhor, tu sabes todas as coisas e o Senhor sabe o quanto que eu te amo. Aí Jesus diz para ele, cuide das minhas ovelhas. Fica de pé em nome de Jesus. No 15 ele fala a primeira vez, você me ama? O Senhor sabe o quanto que eu te amo. Cuide das minhas ovelhas. No 16 ele fala pela segunda vez, Pedro, você me ama mesmo? O Senhor sabe o quanto que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. No 17, terceira vez, Pedro, Jesus, o que é? Você me ama mesmo, de verdade? Escuta uma coisa aqui. Entendi sobre a tua vida. Satanás tentou fazer Pedro parar, negando ele 3 vezes. Agora eu vou reafirmar 3 vezes que eu lancei uma palavra sobre a tua vida, Pedro, e que ela vai se cumprir, porque tu és Pedro e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Não importa quantas vezes o inimigo tentou lançar palavras negativas sobre a tua vida, Deus agora no dia 1º de fevereiro de 2026, Ele te reafirma toda a palavra que foi liberada, para
para que você possa viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você em 2026. Ei, não acabou, não acabou, não acabou. É apenas o começo do que Deus vai fazer e vai cumprir na tua vida em nome de Jesus. A questão não é o tempo, não é se está frio, não é se está mal, se a vida está assim, está... Não! A questão é a promessa e a palavra que foi liberada precisa ser cumprida. Está demorando, hein, pastor? Você já falou, já faz um tempo. É mesmo? De repente Ele está esperando para te dar o tempo de solidificar a tua fé, para que você não negue a Ele no futuro. Porque se Ele te entregar hoje, de repente, se Ele te entregar hoje, amanhã tu não pisa mais aqui. Posso pregar, igreja? De repente, se Ele te entregar o documento hoje, fevereiro tu não pisa na igreja. Você vai estar rodando o mundo. E se tu descobrir que é bom, em março tu também não pisa aqui. Porque tu vai trabalhar para poder sair de novo em abril e não vai pisar aqui de novo. Aí vai trabalhar domingo, segundas. Está entendendo que muitas vezes você não tem o que você quer tanto? A palavra liberada, ela não pode voltar atrás. A palavra liberada, ela não é retirada. Mas nós precisamos ser preparados urgentemente para poder viver a palavra em 2026. Pedro, você vai recomeçar tudo de novo comigo. A palavra que eu liberei, Satanás tentou apagar da tua vida. Não. Eu reafirmo agora, no 15, no 16, no 17, tu me amas? Então, tu é a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Mas tu só vai viver porque você voltou para o lugar de arrependimento. Eu liberei uma palavra sobre a tua vida, Pedro. Ela vai se cumprir. Eu estou afirmando 3 vezes sobre a tua vida, meu irmão. Deus está recomeçando todas as coisas contigo essa noite, porque existe uma palavra que foi liberada sobre a tua vida. Eu não sei quando foi que essa palavra foi liberada, de que forma ela foi liberada, mas Ele está querendo começar tudo de... Ou tu crê que foi Ele que te trouxe para cá, ou tu vai ficar nessa dúvida, sofrendo nessa ansiedade. Ou você crê que foi Ele que te trouxe para cá, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra todos os dias. Ou tu crê e não duvida, ou tu vai viver depressão, vai viver triste. Gente, que é mais Bíblia do que 1000 cairão ao teu lado, 10 pastor, mas tá, tudo que é canto, eu já vi 11 mil, vi 1000 do meu lado, 10 mil à minha direita, e eu não serei atingido. Ei, quantos creem que Deus liberou uma palavra sobre a tua vida? Diga amém comigo. Deus liberou uma palavra sobre a tua vida. Enquanto muitos falaram no passado, você não presta, você não serve para nada, Deus está te levantando como ganhador de alma na geração que tu está vivendo, para povoar o céu. Quando tu chegar lá, você vai receber um aperto de mão de Jesus e falar assim: well done, muito bem executado o trabalho que você fez na terra. Ei, aqueles que disseram que você não são nada, pastor, eu tenho uma raiva deles. Tenha não, ore para que Deus alcance a vida deles também.
Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder para mudar histórias. Se você quer crer, uma palavra liberada da boca de Deus tem poder para mudar histórias. Diga isso mais uma vez. Uma palavra liberada. Basta Ele liberar uma palavra sobre a tua vida para mudar histórias. Diga isso, uma palavra. Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder para mudar história. E eu que não tinha mais nada além de uma palavra liberada, mal sabia isso era tudo que eu precisava. Uma palavra tem poder para levantar projeto. Gente, onde é que você estava 10 anos atrás? Onde é que você estava 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, eu nunca imaginava que eu poderia ter a oportunidade de cuidar da sua vida, da sua casa, orar por você. Mas em 2006 teve uma palavra liberada sobre a minha vida. 2007 eu falei, deixa a palavra para lá. 2008 esquece. 2009 não. 2010 agora não. 2011 eu estou sem tempo. 2000 eu fiquei sem tempo, até quando Deus chamou e falou, filho, eu vou cumprir a palavra. Porque palavra é liberada. Você pode esquecer, mas Deus não esquece. Você pode não lembrar o dia, Ele lembra o dia, a hora, os segundos de quando Ele te falou. Aonde você estava 10 anos atrás? O que você estava fazendo? Alguns de vocês não tinham esperança de poder engravidar, hein? Hoje você está com 1, 2 filhos no braço, porque houve uma palavra liberada. E a palavra liberada, ela não volta atrás, ela precisa se cumprir. Ei, Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Mas pastor, já passou muito tempo, já mudou isso, mudou lei, mudou tanta coisa. Tem uma palavra liberada, então aguarde, porque está chegando. E eu, que não tinha mais nada, além de uma palavra liberada. Ei, quantos de vocês, porque eu já cheguei nesse ponto, não tem mais nada. Deus, agora acabou tudo. Peraí, a única coisa que eu tenho é uma palavra que Ele liberou sobre a minha vida. Não tem mais nada, mas Ele liberou uma palavra, e é nela que eu me agarro, porque Ele tem poder de levantar um nada como eu e me tornar um projeto que deu certo na mão dEle. Ei, bate alguém do seu lado e fala, você é um projeto que deu certo. Você é um projeto que deu certo. Você é um projeto que deu certo. Está todo mundo falando o contrário, pastor. Você é um projeto que deu certo.
Eu estou escutando o inimigo falar de vez em quando para mim que olha, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Você é um projeto que deu certo. Ei, eu vou correr ali agora que eu vou batizar. Sabe quem eu vou batizar primeiro? O Lucas. Vem cá, Lucas. Eu estava vendo uns vídeos dele que a mãe mandou. E o Lucas passou por um momento muito extenso de enfermidade. Mas tem uma coisa, deixa eu perguntar, que a mãe está ali. Quantos por cento que ele tinha mais ou menos de poder dar certo? Que você falou era o quê? Pronto, é isso aí mesmo que eu entendi. Esse menino aqui, 96%. O médico falou para os pais: 96% dele já foi embora, só tem 4%. Então se prepara, vai despedindo dele. Como é que é, doutor? É porque só tem 4%. A senhora precisa entender que... Como é que é, doutor? Sabe o que a mãe falou para o médico? Não só tem 4% não. Meu Deus vai pegar esses 4% e vai transformar eles em 100. Sabe por quê? Tem uma palavra liberada sobre a vida do meu filho. E não é 4% da medicina que vai fazer eu desistir de entender. Vai ser assim, uma palavra liberada que me faz compreender que de 4% Deus vai fazer os 100 voltar ao normal. Irmão, tem umas fotos do Lucas que olha, você nem reconhece ele. Sem cabelo, sem sobrancelha, sem nada. Desse tamanho, magrinho, magrinho, magrinho. Quase que nem aguenta tocar o sino lá na hora de sair, de tão magrinho. Mas existia 4%. Quando tem uma palavra liberada, Deus não precisa de 96%. Ele só precisa de 4% e pais que creem que Ele vai fazer a palavra se cumprir. Pastor, no meu caso está pior. Só tem 1%. É mesmo? Deus vai pegar esse 1% e transformar em 100. Ele só precisa de 1% e você crendo que Ele vai fazer. Ah, papai e mamãe, se prepara que não vai dar. O Lucas não vai aguentar, não sei se vai isso, não vai se ver. Eu não sei no dele, mas o Nick, meu Deus do céu, não vai andar, não vai falar, não vai raciocinar, não vai compreender, não vai ser normal. Ei, hoje os meninos estão a 150%. O médico, coitado, envelheceu, deve estar aos 4%, né? Porque existia uma palavra liberada. Levanta tua mão direita aí. Vamos orar por esse povo? Porque você tem autoridade para orar. Você tem autoridade para orar e profetizar a bênção, saúde sobre pessoas. Porque você passou pela enfermidade e você venceu. Quando os médicos falaram que não ia dar, você ainda estava sorrindo, acreditando que ia dar. Pai, nós oramos sobre o teu povo essa noite. Aqui com o Lucas, nós profetizamos saúde. Saúde. Saúde sobre o teu povo. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade. Tudo aquilo que os médicos estão colocando, Senhor amado, como impossível, o Senhor pode tornar possível. Está aqui do meu lado um exemplo de que o Senhor é Deus. E basta uma palavra liberada para o Senhor cumprir todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo teu povo, para que 2026 seja um ano de recomeçar. Seja um novo tempo, um novo momento em nome de Jesus. Que seja um tempo de nós nos alegrarmos, celebrarmos. Que seja um tempo de nós prosperarmos. Mas que seja um tempo realmente onde nós em janeiro tiramos para raciocinar, Senhor amado, e entender que nós precisamos recomeçar. Nós voltamos essa noite, assim como Pedro viu aquela oportunidade. Voltamos para o lugar do arrependimento. Que é o lugar que nós mais precisamos hoje. Nos arrepender dos erros que cometemos contra o Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos dizer que estamos prontos.
prontos para viver a palavra liberada, mesmo com os erros que nós cometemos contra Ti. Nos perdoa essa noite. Nós queremos recomeçar, fazer um ano diferente, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Vá lá, filhão, que eu já vou descer ali. E eu que não tinha mais nada, além de uma palavra liberada, não sabia eu que isso era tudo que eu... Uma palavra liberada tem poder, como é do que deu certo pelas mãos. Deixa eu ler para você a palavra de Deus. Marcos 16:16 coloca para nós uma prática muito envolvente do cristianismo, de um evangelho vivo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. É preciso uma consciência muito grande das pessoas que vão descer ao tanque batismal agora. A consciência que fez o Lucas me procurar no último batismo, quando terminou, passou: no próximo eu quero me batizar. Eu falei: mas eu te procurei, filho. Não, mas eu estou procurando o Senhor, é o meu momento, eu quero me batizar. Uma consciência que fez o Marcos Rosa sair lá de Dequeiro, quer dizer, hoje, Marco, foram quantas horas para chegar aqui, Marco? Em Oklahoma você estava. Você veio de Oklahoma para cá para ser batizado aqui, Marco? Domingo que vem, quando você pensar em me ligar ou mandar mensagem dizendo que você não vai vir para a igreja, pensa bem. Te dá essa dica, pensa bem. Marco veio de Oklahoma, Marco, só para descer as águas, para ser batizado. Mas ele falou: pastor, eu vejo a urgência de me batizar. Quando é que pode ser? Eu falei: ué, agora? Então semana que vem eu preciso me batizar. Tem que ser agora, pastor. Minha família já foi, só falta eu. Não vou ficar faltando não. Foi isso aí, Marco? Mais ou menos, né? Só falta eu, tem que ir. Mateus 28:18-20. Então Jesus, aproximando-se deles, assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quando vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos.